Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Pontos de Encontro. É com muita alegria que vos recebemos aqui no nosso cantinho. Hoje a anfitriã sou eu, Rosário Cordeiro, e também a Helena Cardoso. Olá, Helena, estás boa? Olá, Olá, estás estou boa? ótima, sim. E temos a grande alegria e o grande prazer de receber aqui na nossa casinha, por videoconferência, diretamente de Mosteiros, na Ilha de São Miguel, nos Açores, a nossa querida professora Conceição Medeiros. Olá, São, boa tarde. Olá, olá, Rosário, olá, Helena, que bom Ah, estar com vocês. É muito bom Obrigada. olá, mesmo, Sam. obrigada. Nós é que agradecemos a sua Sim, disponibilidade e o facto de estarem hoje aqui connosco, com este sol maravilhoso, enquanto aqui está a chover. sim. Que Bem, maravilha! eu tenho de o aproveitar porque no instante começa a chover. Pois. Isto aqui também imprevisível, mas enquanto ele durar, vamos aproveitar. Eu tinha essa informação, toda a vida ouvi dizer que nos Açores faz as 4 estações num dia. Mas E agora é aqui, verdade. aqui também já está assim, portanto eu não sei, não sei o que é que aconteceu, mas agora nós aqui também temos esse tempo. Mas o que importa é que estamos aqui, estamos alegres, bem dispostas, aí estão os Claro. passarinhos também a ajudar, não é? Sim, sim. Eu Ok. vivo na parte rural, portanto há Uhum. sempre passarinhos e quem estiver mais atento ainda ouve o ruído do mar que está aqui às minhas costas. Portanto, e é este bocadinho dos Açores, desta paz, que eu também quero transmitir, neste Então, bocadinho que vamos estar juntas e quero dizer-vos que sinto-me honrada por vocês se terem lembrado de mim, porque a minha carreira profissional eu entendo que fiz o que deveria ter feito enquanto professora. Mas se isso vos suscitou curiosidade, talvez também ajude outros professores que, mais jovens do que nós, precisem de alguma inspiração para enfrentar os desafios do hoje, não é? pois, claro, é verdade. E há pouco a São estava-nos a contar da maravilha que é poder conjugar o verde do campo com o azul do mar, não é? Aí no sítio onde vive. Isso também é muito Exato. inspirador, não é? Isso também é muito É muito bom. Eu não troco isto por mais parte nenhuma do mundo. O meu equilíbrio passa mesmo por este espaço. Quando viajo, é bom sair, claro, mas quando estou cá, sinto que este é o lugar que eu escolhi para viver em comunhão com a natureza, em comunhão com o cosmos, em comunhão com a humanidade. Tão bom, maravilha. tão bom. Sim. E recarregar baterias, não é? Aí a ser Exatamente. maravilhoso. Maravilhoso, São. Que testemunho. Muito. Olha, só isso já valeu, só por isso já valeu. Nós desenvolvemos as nossas conversas normalmente à volta da cooperação em Uhum. 4 grandes pilares, que é a saúde e a saúde mental, a cidadania e os direitos humanos, a sustentabilidade e a ecologia. Estamos aqui também a falar de todas estas áreas, não é? Desde saúde mental, a sustentabilidade e cidadania, já foi tudo aqui focado, e também a cultura e a educação. E a São há pouco disse que se a sua profissão, a sua vida profissional suscitou em nós curiosidade. De facto, suscitou muito, porque eu já ouvi a São falar em alguns webinars, nomeadamente com a nossa professora Helena Marujo, e de facto a forma como fala e a paixão como fala do que já fez e do que ainda faz hoje, porque nós estamos reformadas, eu também estou, mas não estamos paradas, estamos ainda em grande atividade portanto, é por isso também que curiosidade sobre quem é a professora Conceição Medeiros cresceu, né, aqui neste grupo, não foi, Helena? Foi também um bocadinho por aí. Foi, pois. E lendo um pouquinho só da história e do caminho, é realmente magnífico e inspirador. E sim, como a Ação disse muito bem, a nós já nos inspirou ainda mais e, e vamos com certeza inspirar mais professores,
mais pais, mais mães, mais educadores, de uma maneira geral, com essa sua caminhada fantástica. Obrigada. Então vamos Generosidade, lá. muita generosidade. Uma das coisas que eu achei linda na sua biografia é que o facto de considerar que, ao longo destes 46 anos de carreira, a convicção, ter sempre a convicção profunda que os professores fazem a diferença no percurso dos alunos e continua a acreditar no poder transformador da educação. Então, o que é que, no fundo, o que é que sentiste? Sentiste desde jovem, desde que se dedicou a esta profissão? Foi crescendo consigo? Como é que é? Conte-nos lá um bocadinho deste seu amor pela arte. Este meu amor nasceu de um mero acaso. Foi. Imaginem vocês que eu terminei o ensino básico, na altura era o 9º ano, e sempre gostei muito de estudar e ganhei uma bolsa que me permitia sair aqui da ilha e ir aí ao continente tirar o curso de contabilidade. E eu, como podem calcular, aos 16 anos estava entusiasmadíssima, especialmente por sair da ilha, numa altura em que não havia internet, havia um avião lá de vez em quando, os jornais apareciam uma vez por semana, por aí fora. E quando o meu pai me diz que não, que filha sua não iria para o continente, que eu tinha duas opções, ou enfermeira ou professora. Eu sou filha de uma avó professora e pais professores. Ora bem, a enfermagem estava fora de questão e eu não tive outra alternativa senão ingressar no magistério. Mas eu costumo dizer a obra do acaso, o universo conspira às vezes. Eu não me vejo hoje como contabilista. A minha área é a mesma da educação. E comecei o magistério, tive a mesma sorte de ter professores fantásticos, já advogavam a escola moderna e fizeram-me, em muito pouco tempo, apaixonar-me por esta área. Paixão que se foi cimentando e que ainda hoje está em mim. Porque eu olho o mundo, eu olho os líderes políticos e sinto, ai, o que é que a nossa educação está a fazer? Temos que alterar alguma coisa. As pessoas têm de se desenvolver mais e é através da educação. A transformação começa aí. É, como a Mandela dizia, é a grande arma para transformar o mundo. Eu continuo a acreditar muito nisto. E porque acredito, não posso deixar de sair da educação. Não posso sair da educação. Tenho que me manter sempre ligada a ela. Ok. Isso dá-lhe, aliás, vê-se no brilho dos seus olhos maravilhosos, vê-se que é a sua essência, não é? É a sua essência, apesar de que, e deve ter histórias incríveis para partilhar deste seu caminho, porque que bom ter já professores que seguiam a escola moderna porque estamos a falar de algum tempo atrás, não é? Mesmo hoje ainda há pessoas que não seguem a escola moderna e portanto, que bom foi ter estes tutores. Exemplos assim incríveis que partilhou quando começou essa sua caminhada revolucionária também. Revolucionária em termos do ensino que ainda hoje nós temos escolas a seguirem um ensino muito atrás e não adequado às crianças. Lembra-se de Pois é. alguma uma história ou outra fantástica que se terá Ah, que nos queira contar? desde o primeiro dia, tudo foi acontecendo, como um milagre. Eu fui encontrando crianças desafiadoras que me ajudaram a estudar mais, a pôr em causa o sistema e a cimentar, os alicerces que eu tinha começado a construir no magistério primário. E tive muita sorte também destes professores, isto estamos em 74, 75,
e não era a escola moderna, era um movimento da escola moderna, ainda mais lato, não em Portugal. Um, Porque tive pessoas que vieram, por exemplo, tive uma psicopedagoga na altura, em 75, psicopedagoga, isso era muito vanguarda, defendia a diferenciação pedagógica, defendia a importância da dimensão afetiva da aprendizagem, a importância de nos relacionarmos bem com as nossas crianças, e dizia-nos: vocês agora vão para as zonas rurais, tenham cuidado, não se vistam muito diferente das pessoas. Primeiro, façam-se aceitar para poderem fazer a diferença. E acontece que nos ajudaram nesses primeiros anos, essenciais para não haver aculturação, a mantermos esta chama. E logo no meu primeiro ano de serviço, eu fiz campanhas de limpeza quando não se falava em campanhas de limpeza. Eu lavei as cabeças dos meus alunos, estavam cheias de piolhos, quando isto era impensável. Eu, em vez de ter as carteiras, porque eu comecei no primeiro ciclo, em vez de ter as carteiras alinhadas, fiz com aquelas grandes cadeiras, não sei se lembram das carteiras de madeira, pesadíssimas, mas eu e os meus alunos e os pais, tive sempre os pais comigo, lá fazíamos grupinhos e trabalhávamos em grupo. E nesse primeiro ano tive uma história que marcou talvez para o resto da vida. É preciso dizer-vos que, como era muito jovem, e acontecia nas freguesias, e infelizmente parece que ainda acontece, quando vem um professor que não se conhece, arranjam-se os alunos, aqueles mais desafiadores da escola, e faz-se uma turma com eles. E então, a professora nova que era eu, tive as crianças que na altura não queriam estudar, faltavam imenso, problemáticas. E entre elas tinha um que era espetacularmente desafiador, com os olhos azuis que ainda vejo hoje, e que fazia 30 por uma linha. Então percebi que ele era filho de pescadores, percebi que ele gostava muito de ir para o mar, e entendi que ele não sabia nadar, então depois da escola terminar, eu ia para o mar com ele e com os outros que queriam aprender a nadar. E foi assim que eu ganhei a minha turma. Eles foram os maiores defensores. Tive muitos problemas com os meus pares professores. Diziam que havia muito barulho, que eu não era capaz de manter a disciplina. Portanto, não, para eles, o silêncio, aquela régua enorme a bater na secretária, é que era a disciplina. Claro que eu era o oposto. Felizmente, que sempre me dei muito bem com os pais dos meus alunos, começaram a ficar encantados pelo facto dos filhos gostarem muito de vir para a escola, e eu nunca mais não tive problemas com aquela turma, e pela vida fora, crianças que com os outros professores, porque depois fui avançando no segundo, no terceiro ciclo, mesmo na telescola, crianças que os professores excluíam, ponham para a rua, e que nos conselhos de turma se falava delas como de outros alunos, não eram aqueles os meus alunos. E depois destes anos todos, e compreendo que a base estava na relação que eu sempre estabeleci com as crianças, sempre as ouvi, sempre me enterneci com as suas histórias, sempre agarrei naquilo que eles gostavam para a partir dali as fazer crescer. Um, e apaixonar-se disto, porque depois há tanta reciprocidade. Ir para a escola era um prazer, quem se ressentia era a minha família. E felizmente que tanto os meus filhos e até o marido já faziam materiais para eu levar para a escola, iam comigo para os acampamentos que eu promovia ao longo da vida, os intercâmbios, depois quando estive no secundário, em vários países. Portanto, eu tive de envolver a família para ser possível desempenhar a minha profissão com alma e coração. Ai, que maravilha! Nossa, eu estava Fantástico. a ouvir, e estava a ouvir, para já tive uma história parecida que o meu pai também me disse, menina, a menina para sair de casa, ou vai para a professora, ou vai para a médica. Bom, e não fui nem para uma coisa nem para outra, mas fez-se, agora ao contar essa história, fez-me lembrar esta. Depois, parece-me que a São fez logo desde muito cedo e há alguns anos atrás,
aquilo que hoje se fala tanto, que é ensinar pela emoção, não é? Sim, Conquistar as pessoas pelos sentimentos, conquistar as sim, pessoas, sim. porque é muito mais fácil aprender assim, é ou não é? É, as Exatamente. investigações estão aí, Estão aí. os resultados estão aí. Não percebo é como é que isto que é tão basilar ainda não entrou nas nossas escolas. E eu fui supervisora pedagógica durante muitos anos e senti o coração apertado ao entrar em salas de aula e via-se um clima de, de conflito, de conflito, um clima de cortar à faca, como se costuma dizer. É um clima fechado. Entre o professor e os alunos e aquele braço de ferro. Eh, Claro que aí é muito difícil haver aprendizagem. Há muita indisciplina e todos estão mal. Por que não perder uns minutinhos no início da aula, conversar com aqueles miúdos que eles só precisam? Eu tinha um contrato com os meus alunos quando estive no secundário, 10 minutinhos, vamos lá. Conversávamos sobre o futebol, sobre isto, sobre aquilo, e havia um que geria o tempo e ele depois dizia acabaram os 10 minutos. Meus queridos, agora vamos lá. E começávamos, mas aqueles 10 minutos operavam a diferença, operavam um milagre. E as turmas mais desafiadoras, eu estava à porta da sala e cumprimentava-os e olhava nos olhos deles antes deles se sentarem. São estratégias tão simples que não podem ser usadas sem o coração, porque as crianças, os jovens, os adolescentes sentem. É mesmo olhar, querer e dizer: estou aqui, gosto de ti, dá-me esta oportunidade de te ajudar a crescer, com esta humildade que a gente tem de ter, porque eles têm tanto potencial, eles têm tanta coisa para nos dar se lhes dermos tempo, se os ouvirmos, se os compreendermos e não termos este peso enorme que é o programa. O programa tem de sair das costas dos professores, porque não é dando o programa que as crianças aprendem. Não é dando o programa. Nós sabemos que muita gente dá o programa de fio a pavio e eles não aprenderam. Então não é o programa o problema. Eu nunca tive nenhum processo disciplinar e dizia aos meus colegas: eu nunca cumpri na minha vida programa nenhum. E os meus alunos fizeram exames e fizeram provas e foram muito bons. Então, Que aprende. O programa é um ponto de partida, não é algo que tem de ficar ali estático e podemos pegar nele de trás para a frente, de frente para trás e deixar cair aquilo que nós percebemos que não vale a pena. é Vamos construir fantástico. conhecimento através dos interesses das nossas crianças, das Isso é suas fantástico. curiosidades, porque lá está, quando há uma curiosidade, quer-se saber, não é? Então é ajudar a que as curiosidades sejam contempladas e eles se desenvolvam a partir delas. São, que maravilha. Mas, São, isso já nasceu consigo, não é? Porque Nasceu, isso nasceu. não se aprende na escola, não é? No magistério, ou lá, em todos os sítios onde tirou os teus cursos, que tem vários ao longo da sua carreira, mas não se aprendeu lá, já nasceu consigo. Esse Oh, coração Rosário, eu penso que grande. claro que tem a ver com a minha maneira de ser. Eu sou afetiva por natureza. Eu gosto das pessoas, eu gosto do ser humano. E tive também uma grande escola, que foi a minha avó, num tempo, muito antes do 25 de Abril, que ia de burro para as sete cidades, vejam o tempo, e que tinha quatro classes, como se dizia na altura, e sempre teve alunos excelentes. Claro que a metodologia que ela usou não poderia de maneira nenhuma ser usada hoje, mas a forma como ela se relacionou com os seus alunos é a que toda a gente deve ter ainda hoje. Eu ficava encantada quando via a minha avó e depois os meus pais, quando passavam por qualquer lado, e as pessoas: oh, senhor professor, lembre-se de mim. Aquela alegria que os alunos tinham de os terem tido como professores. Portanto, eu sou de uma família em que se ia para a escola de manhã e só se vinha para casa à noite, quando já não havia luz, para que todos os alunos aprendessem. Maravilhoso.
E depois os meus pais ainda os traziam para casa, os que tinham mais dificuldade, para os ajudar. Tinham um peso nessa altura, era gostar e ter o peso também de haver uma percentagem de sucesso que era atribuída aos professores. Se não tivessem aquela taxa de sucesso, iam ter problema, tinham que justificar muito bem ou até deixar de ser professores. Eles tinham esse peso, mas por outro lado tinham esta paixão que os ajudou mesmo a fazer com que todas as crianças aprendessem. Portanto, eu sou de uma escola em que todos aprendem. Ponto final. Se não aprendem, o que é que temos que mudar? Maravilha. Acha que é isso que falta hoje aos professores? Eu sinto os professores muito desmotivados por uma série de coisas que não vale a pena agora estar. Todos sabemos o que é. Será que falta um bocadinho essa parte da emoção, do coração, da paixão? Será que é isso? Eu penso que muito passa por aí. Infelizmente, nem todos os professores que estão no sistema gostam de ser professores. E isto começa por aí. É uma profissão que se tem de gostar, porque é difícil, é exigente. Eu saía da escola às vezes extenuada, embora feliz, mas extenuada. Dar o meu melhor para aquela gente aprender, fazer 30 por uma linha. Não haja dúvida que sem amor, sem se gostar, eu não consigo ver esta profissão de outra forma, Uhum. porque é É, é, muito exigente. Uhum. é super Também sinto exigente. isso, também sinto isso. Mas realmente há professores, eu conheço algumas professores e professores, e nós temos um na equipa que vivem essa paixão dessa maneira e que vão para a escola felizes porque vão, vão passar, partilhar, porque não é só passar sabedoria ou passar informação, é partilhar, é estar atento, é acolher também. Há, no entanto, como é que vê nesta altura em que se houve esta, esta, esta desconexão na sociedade das crianças atual, que é estar-se a usar, estar-se a usar muitas distrações, os telemóveis, está a haver cada vez também não a seu jeito, mas está a haver violência entre os pares. Eu conheço situações, todos nós conhecemos situações em que isso se passa à frente de profissionais ligados à educação, quer sejam os técnicos, e quase que passa como pronto, os miúdos agora são assim, mas não são, porque as crianças e sejam elas de que idade, o que elas querem é isso que a ação lhes dá. É atenção, é eu estou aqui para ti. Queres falar? Estás triste porquê? Queres falar comigo? Ou seja, eu estou lá. Eles sentem, pergunto-lhe, sente que eles sentem se a pessoa está lá ou não, porque as crianças têm uma intuição e uma clareza muito grande. E não acha que as próprias crianças agora também estão todas baralhadas num sistema que começa em casa, obviamente, não é? E que transportam para a escola e, portanto, acaba por ser um ciclo vicioso. Qual é a sua percepção da escola hoje? Do papel incrível Hoje, que é pedido aos professores? não haja dúvida que hoje é muito mais desafiador do que há 50 anos atrás, quando eu comecei a lecionar. Sim. Porque eu digo, eu não tinha as tecnologias para fazer com que as crianças fossem ambivalentes entre estar comigo e ir para um videogame. Não haja dúvida que as tecnologias hoje estão a desafiar-nos muito. Por isso, o trabalho ainda é mais intenso, esse trabalho afetivo, esse trabalho de preenchimento e esse trabalho de informação. Quer o professor seja de português, de inglês ou de artes, todos temos de ter esta grande preocupação de educar as crianças de forma holística para eles serem cidadãos críticos e começarem
pelos seus próprios hábitos. O que é que a utilização do telemóvel ou do jogo provoca na sua cabeça, provoca no seu organismo? O que é que acontece? E esse trabalho, cada vez mais, não pode ser só com as crianças, por isso os professores de hoje têm que ter mais disponibilidade ainda, porque esta informação tem de ser passada aos pais. Os colegas que me ouvem neste momento estão a dizer: oh, já temos um horário tão supercarregado, agora vêm os pais. Mas a verdade é que, vamos pensar, um professor tem 35 horas letivas é que tem reduzidas, porque o resto do tempo é para fazer esse trabalho que é essencial para que a componente letiva depois tenha efeitos positivos. Portanto, reuniões com os pais para passar a informação, contatos com os pais para se perceber aquela criança qual é a situação que se encontra e em cooperação encontrarmos soluções. E se no passado não era tão difícil, também no passado não havia tantas ajudas. Eu estava sozinha. Hoje, um professor não está sozinho. Um professor que se preze não está sozinho, porque ele tem uma rede de suporte. Muitas vezes os professores esquecem-se. Porque antes eu tive que ser enfermeira, eu tive de ser assistente social, eu tive que ser psicóloga, pedagoga, tudo isto. Hoje, estas equipas estão ao serviço da escola e muitas vezes os professores esquecem-se que têm uma rede de suporte, não estão sozinhos. Então, vamos-nos todos unir para, com os pais e com as crianças, encontrar soluções para esta entrada da tecnologia na escola, que é importantíssima, não podemos diabolizar. Agora, por exemplo, o chat GPT andam as pessoas arrepiadíssimas. Eu estou a trabalhar e a aproveitar o que o chat GPT nos dá, e já estou a passar isto ao meu neto mais velho para ele ter como ferramenta e ser crítico relativamente ao chat GPT. Portanto, em vez de diabolizar, vamos incluir. Mas ao mesmo tempo que incluímos na escola tecnologias, temos que sensibilizar os pais para menos utilização de tecnologia fora da escola. Porque as crianças têm que ter tempo para. E as tecnologias dentro da sala de aula, porque nos recreios e nos intervalos deve ser, eu sou da opinião, deve ser proibida. Os telemóveis ficam dentro da sala de aula como ferramenta de trabalho. E depois vamos socializar, vamos conversar e com os pais. Eles têm, agora já o controle parental, os pais têm muito poder, têm é que saber exercer o poder, porque muitas vezes os pais, hoje eu sinto, querem muito é ser amigos dos filhos. Queridos pais, amigos são amigos. Pais têm outra função. E a função de impor limites é essencial para que as crianças cresçam harmoniosamente e de forma saudável, criem resiliência e consigam encontrar força dentro delas próprias para dizer não, mesmo gostando daquilo que se lhes oferece. Portanto, eu acho que estou perdida e já não sei qual foi a pergunta, mas fui por aí fora. É isso mesmo, é esse Está enquadramento lindamente. mesmo. Está lindamente. Ação, a sua atividade profissional foi sempre nos Açores, não foi? Foi sempre aí. Sim, foi sempre nos Açores. É, Só houve, sim. foi sempre nos Açores e com certeza que me perguntarão como é que começou, passou por todos os níveis de ensino. Isso tem a ver, isso tem a ver, Rosário, exatamente por esta necessidade que eu tenho das crianças com quem eu estou terem sucesso. Porque se as crianças não têm sucesso, eu sinto um mal-estar tão grande interiormente que não me deixa dormir. E então, num dos anos de serviço, ainda não se falava em inclusão. E havia um menino surdo numa freguesia longínqua do Nordeste que, nos intervalos, vinha brincar com os meus alunos. Eu estava na altura no primeiro ciclo. E interessei-me por aquela criança, fui falar com os pais e eles diziam que não queriam que ele viesse para uma escola de surdos que havia em Ponta Delgada, porque ele tinha que ficar em regime de internato.
altura não eram obrigados a estar na escola, portanto ele estava em casa. E convidei o menino para vir, não só para os intervalos. E quando pude, vim a Ponta Delgada à escola de referência, à escola de educação especial, tentar perceber o que é que havia para eu ajudar aquela criança surda a aprender. Ok. Isto aconteceu há anos sem fim, e a diretora da escola, na altura que tinha muita visão, disse-me: Olha, a gente pode dizer mais ou menos, mas eu gostaria muito era que viesses aprender, que viesses trabalhar aqui connosco. Porque pessoas como tu a gente precisa. Porque cá está, como uma criança, tu saíste da salga e vieste para aqui, a gente precisa. E então, o miúdo, eu continuei a trabalhar com ele e com os pais, e no ano seguinte, o miúdo veio para a educação especial e eu venho para a educação especial. Entro na educação especial para o internato Tournette de Carvalho, que era exatamente a escola de surdos. E na primeira semana, a diretora pediu para eu passar pelas salas todas para perceber depois em que sala eu ir-me-ia enquadrar. E, Rosário, eu fiquei tão decepcionada. Como se ensinava os surdos era só pela língua oral. As crianças não podiam gesticular, então vês crianças tão pequeninas, com os headphones enormes, a repetir oralmente lua, lua, palavras sem carga afetiva nenhuma. Eram as mais fáceis, o lê, lá, lé, li, lo, lu, sem a parte semântica da palavra, portanto, aqueles sons que não diziam nada aos surdos. E eu fiquei com uma consumição imensa. Portanto, tinha saído da minha escola, fui para a educação especial e vejo que era algo com a qual eu dizia, isso não pode ser assim. Felizmente, e cá está novamente mais não sei se acaso sincronicidade, como dizia o nosso Jung, e aparece um curso de formação para professores que estavam na educação especial sem serem licenciados. Ao abrigo de um acordo luso-sueco. E eu vou para o continente, tinha de ir ao continente de 15 em 15 dias para fazer esse curso. Logo no primeiro módulo eu tive a resposta, porque um dos professores eram muitos suecos, não é? O acordo era luso-sueco. E uma professora sueca, que depois até chegou a vir aos Açores, mostrou um vídeo e eu percebi a diferença. Na Suécia, os suecos surdos chegavam a ter cursos superiores porque usavam a língua gestual. E em Portugal era proibida. E na escola onde eu trabalhava era proibida. Claro que eu fiquei logo louca e percebi que a resposta era aí. Não havia língua gestual em parte nenhuma para se aprender. Perguntei à sueca onde é que ela tinha aprendido e ela tinha ido aos Estados Unidos aprender língua gestual americana, não só pela língua gestual, mas para perceber os universais da língua, para poder descrever o que os surdos usavam, porque eles usavam nos intervalos e nos recreios. Os professores é que não viam. E então lá vou eu, tinha 2 filhos pequeninos, agarro nos filhos, vou para os Estados Unidos, tive que trabalhar numa fábrica porque é muito caro as propinas nos Estados Unidos. Fui para uma fábrica, trabalhei, consegui tirar o curso e quando regresso, e pedi, felizmente o secretário na altura, o Aurélio da Fonseca, percebeu a importância, eu fui com uma licença sem vencimento e quando eu regresso ao centro, pronta para legitimar a língua gestual, claro que tive barreiras sem fim. Olha, sofri tanto nessa altura, Rosário e Helena, que a minha filha, quando estava naquela altura de decidir qual o curso, eu dizia-lhe: oh filha, não há profissão mais linda do que a professora. E ela dizia: mãe, não quero ser professora porque tu choras muito. Foi um tempo tão difícil, ninguém falava comigo, eu encarnei as forças do diabo que eram as da língua gestual. E mais uma vez na minha vida, foi com os pais e com os alunos, com as crianças surdas, que eu consegui fazer o projeto e implementar a língua gestual nos Açores e promover a educação bilíngue com as crianças e com os respectivos pais. Isto foi nos anos 80, não foi só? Nos anos 80. Maravilhoso. Fantástico.
nos Fantástico. anos 80. Eu ia perguntar a ação sobre a educação especial, mas ela naturalmente Ah, seguiu mas pronto, a isto foi a minha intuição. passagem. Rosário, isto foi a minha passagem pela educação especial. Depois, quando venho dos Estados Unidos, percebo que tinha que saber muito mais linguística da língua portuguesa. E então vou à universidade, eu queria só tirar linguística, mas não me permitiram, tive que tirar uma licenciatura. E então foi nessa altura que faço a licenciatura e depois tenho que ir fazer o estágio para o básico e secundário. Portanto, já tinha estado no primeiro ciclo, depois estive no segundo ciclo 2 ou 3 anos, porque era telescola. A seguir vou para a educação especial, estou lá muitos anos, 10 anos. Depois tiro a licenciatura e foi aí que me permitiu, fazendo a licenciatura, perceber a linguística da língua gestual e descrever a língua gestual num livro que mais tarde foi publicado com os regionalismos da língua gestual nos Açores. Portanto, foi essa licenciatura que me deu a base para eu descrever e fazer todo este processo. Quando já tinha tudo isto muito bem organizado, a educação bilíngue no centro a funcionar tão bem, vem a política da inclusão e a escola de educação especial fechou. E foi na altura que eu fiquei sem o meu projeto que me tinha enchido a alma até então. Entretanto, convidaram-me para ir para a universidade e eu vou para a universidade. Chego à universidade e o que é que acontece? Põem-me na formação de professores. Eu não sabia nada de formação de professores. Lá tive que fazer um mestrado em supervisão pedagógica para perceber, não é? Pronto. E aí, também na universidade, comecei com os alunos, viajei pelas ilhas todas como supervisora, mas cá está. Foi sempre para responder melhor à população-alvo com a qual eu trabalhava. Portanto, lá vou eu fazer a supervisão pedagógica para melhor responder às necessidades dos professores que eu estava a formar. Ou seja, E por isso, e e cada por vez, isso fui para esses níveis todos. e cada vez que lhe surgia um obstáculo, lá está a ação a saltar e a conseguir resolver as coisas e continuar a avançar nessa política de inovação. Está É, presente desde sempre na sua atividade. Nós no início estávamos a falar, o programa, quanto tempo é que vai ser? Eu estou a ver o programa a aproximar-se rapidamente, perigosamente do final. Oi, eu falo muito, desculpa. Não, foi maravilhoso ouvir a falar. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso, Mas maravilhoso. queríamos falar deste projeto mais recente, não é? Acho que estou Sim, correta, se disser que é o mais recente, que é as Novas Rotas, onde a ação sim. continua a participar agora como voluntária, não é? Uhum. Sim, Fala um sim, sim, bocadinho sim. desse projeto, fala um bocadinho. Sim, sim. E as minhas colegas ficam muito admiradas e perguntam-me: mas tu não estás farta da escola? Não, não estou farta da escola. Eu sou uma privilegiada. Eu consegui, no final, 3 anos da minha aposentação, concretizar um sonho de uma vida. Porque o sonho da minha vida era haver uma escola amiga das crianças, haver uma escola onde eles se desenvolvessem de forma holística. E a 3 anos da minha aposentação, esta escola aconteceu. Aconteceu depois de uma luta imensa, porque outros projetos que eu desenvolvi ainda quando estava no ensino básico, depois saí da universidade, percebi que embora tivesse tirado o mestrado e o doutoramento, a minha paixão era as crianças mais jovens. E eu achava que precisava de trabalhar com os mais jovens para quando chegasse à universidade já terem competências desenvolvidas. E então, nessa altura, eu desenvolvi o projeto Intervir para Vencer e Sementes para o Sucesso, que de certa forma foram sementes para este projeto Novas Rotas. Porque o que é que acontece? Eu comecei a fazer a formação de professores a sério e como eles não acreditavam muito naquilo que eu dizia, eu levei-os à Escola da Ponte para Aham. eles verem que era possível uma escola diferente, com uma organização diferente, sem seguir um sistema, fazendo com que as crianças aprendessem a partir das suas curiosidades, a partir das suas necessidades. E esse grupo de professores, mas levei não só professores, mas também
auxiliares de ação educativa, crianças e pais. Fomos um conjunto de 27 pessoas. Fizemos a visita à Escola da Ponte, estivemos lá, bebemos tudo aquilo. E aquelas pessoas que foram comigo, especialmente as crianças, ficaram tão entusiasmadas e disseram que queriam uma escola como aquelas. Portanto, a gente veio cheios de força. Tínhamos ido no primeiro período e eu lembro-me perfeitamente, no segundo período, no início, antes das férias da Páscoa, tínhamos ido antes das férias da Páscoa. Lembro-me tão bem que durante as férias da Páscoa trabalhamos imenso para pôr o projeto no papel, muito bem circunstanciado, para levar a pedagógico, para ver se o projeto se iniciava na minha escola, no ano seguinte. Tudo estava preparado, o projeto, inclusivamente, foi sujeito à avaliação de professores da Universidade dos Açores. Eu queria que cientificamente estivesse muito bem fundamentado. Felizmente, eu tinha acabado o meu doutoramento e lembrava-me muito bem como é que se faz um trabalho científico. Portanto, a situação estava muito acautelada em termos científicos e, quando vai a Conselho Pedagógico, infelizmente, o Conselho Pedagógico não legitima o projeto. E claro que ficamos todos muito tristes, frustrados. Isto em 2012, 10 anos, portanto, Novas Rotas de 2008. E o que é que acontece? Então, o projeto não avançou nessa altura e então levamos 10 anos a fazer 10 anos para que depois Novas Rotas, agora já com o nome Novas Rotas, fosse integrado numa escola, porque a Secretaria Regional, as várias secretarias pelas quais, a quem enviámos o projeto, era uma, depois acabou aquela, veio outra, e a gente novamente com o projeto. Todos diziam que o projeto era fantástico, só que precisávamos de uma escola para o querer desenvolver. Não iam criar uma escola só para o projeto. Portanto, o projeto teria de ser desenvolvido no âmbito de uma escola do sistema educativo. Claro que era esse o nosso objetivo, não queríamos nada que fosse particular, queríamos algo que pertencesse ao sistema educativo, por isso levamos tanto tempo. Durante esses 10 anos tivemos que sensibilizar aqui a sociedade, fizemos uma petição pública, a petição foi à Assembleia para ser discutida. Os políticos ficaram muito sensibilizados e deram-nos o aval. E, finalmente, uma das escolas de São Miguel, a Escola das Capelas, acreditou em nós. Nessa altura, em vez de sermos eu e os professores a irem à escola, pedimos aos pais, dissemos agora, os pais têm muita força, os vossos filhos estão nas capelas, vocês digam, têm professores, têm um projeto, só precisam que a escola dê um espaço. E foi assim. Em 2018 começou Novas Rotas. Portanto, é um projeto de uma vida que se concretizou, de maneira que é o meu bebé. E é tão lindo, porque pela primeira vez na minha vida eu tive comigo os professores alinhados, por isso a importância da cooperação. Enquanto que todos os outros projetos eu fui muito solitária, sentia-me ostracizada, sempre me disseram que eu queria era ganhar as medalhas de ouro. Os ciúmes que provocava porque os alunos gostavam de mim e falhavam as outras aulas. Portanto, sofre-se muito quando se é diferente ou se trabalha de forma diferente. Mas não interessa o que os outros dizem, interessa o que a gente sente. E eu sempre tive a felicidade de ter muito reconhecimento das crianças e dos pais. Ai, E isso é que nos interessa. é tão bom ouvir essa paixão, é tão maravilhoso. Maravilhoso, mesmo, Mas é maravilhoso, isso mesmo que nos maravilhoso. interessa. Não interessa o que os outros dizem, vamos Tá. fazer pelas que elas precisam de nós. E os pais também. Nós Sim. estamos sempre a culpabilizar os pais. Os pais estão tão perdidos hoje em dia. Eles precisam tanto de sentar connosco e encontrar connosco estratégias para lidarem melhor com os filhos e nós com os filhos deles. Se somos amigos, é o que acontece em Novas Rotas, é a grande diferença. São os pais connosco, é uma comunidade de aprendizagem. Os problemas não são do pai A, do pai B, o problema é de todos nós. Temos que encontrar soluções, porque educar é um ato de amor
e de compromisso de toda a gente, dentro e fora da escola. Eu fico com a alma partida quando sinto professores a dizer: eu não estou aqui para educar os pais. Estamos aqui todos para educar. Só Os mesmo, não é? pais, nós, os assistentes, o presidente da junta, os nossos deputados, que tanto que eu lhes dizia sempre que iam à minha escola: por favor, sejam modelos, as nossas crianças precisam de modelos. Os adultos estão sempre a reclamar das crianças, mas as crianças estão a ser modeladas por esses adultos que as criticam, esses adultos que não querem que elas usem o telemóvel, mas estão os pais e as mães no restaurante com os telemóveis. Oh, pais, acordem, oh, sociedade, acordem. E é Todos pela modelagem. temos todos o dever de sermos Todos. modelos. É Claro verdade. que somos humanos, claro que falhamos, mas uma coisa é falhar, outra coisa é persistir no erro. A minha avó dizia uma coisa muito interessante: errar é humano, persistir no erro é burrice. E às vezes é mesmo. Ma- ma- É Mas mesmo, é é preciso, mesmo. não é? É preciso essa alma, porque também há pais, e eu conheço algumas situações, há cada vez também mais pais interessados em estarem lá, Sim, em se sim. juntarem aos professores. Ahm, Realmente alguns, com certeza, têm alguns professores que então, mas agora tiram-nos a rede, porque o ser humano tem sempre esse receio. Alguns seres humanos dá sempre aquelas borboletas na barriga, não é? O novo, o novo, o novo. Mas é no novo, porque as crianças querem a inclusão, querem aprender, é isso mesmo. E nós vemos com os mais pequenos. Vemos mesmo as crianças querem. E conheço escolas, e a Rosário também conhece, e é muito dado também feedback pelo Sérgio, que é preciso inovar e estar lá e fazer esse papel que se calhar uns olham de lado, não é? Porque as crianças estão ávidas, os pais estão ávidos, os pais querem aprender também. É. E a São disse algo fantástico, que é pela modelagem. Nós não podemos dizer isso é proibido, mas eu faço isso à tua frente. É pela modelagem, Claro, sempre, pelo claro, exemplo, sim. claro. Eu Amigas, estou eu também radiante. estou de coração cheio. Oh, São, tenho tanta pena, mas nós vamos ter que acabar o programa. E Ai, já acabou! Mas isto nem dá, podemos, não é? Podemos. a ação pode voltar Tá com bem. essa energia. Quando vocês quiserem, estou disponível. Gosto muito de falar da minha vida profissional e daquilo que Obrigada. faço no momento. E Olha, e deixou-nos aqui mensagens muito, muito importantes Incríveis. para quem nos está a ouvir. Muito, muito importantes para este mundo conturbado em que estamos a viver, mas onde ainda é possível fazer muita coisa bem feita e bonita e que nos enche o coração. Obrigada, São. Muito, Obrigada. obrigada, eu. muito, Foi um gosto. muito obrigada. E é Tudo pelas bom, muita crianças. saúde, muita saúde. E Também, São. E continuem a é fazer pelas o crianças. programa e continuem a fazer o programa que chega a muita gente. Tenho gostado muito das pessoas que trazem, são sempre inspiradoras e fazem-nos refletir e pensar noutras perspectivas e Exato. enriquecer-nos. É esse o nosso objetivo. Ainda bem que estou Obrigada contente pelo. de saber que estamos a conseguir atingir esse nosso objetivo. Tão bom, viva a nossa idade que nos permite dar mais. É Exato. verdade, é verdade, é verdade. E não parar e ir sempre à É. procura. São muito, muito obrigada. É uma Obrigada, São. inspiração. Uma boa tarde, foi um gosto. Boa Beijinhos. tarde. Beijinho! Tchau, Beijinho. Até à Beijinhos. próxima. Obrigada. tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Fiquem Boa bem. tarde. Igualmente.